Olá, bom dia. Tudo bem, pessoal? Dando continuidade à aula de ontem, que a gente estava falando sobre coeficiente angular, equação geral da reta, tá? Então, dando continuidade, vamos nos aprofundar um pouco mais lá, onde a gente viu que se eu sei dois pontos, eu consigo criar a equação geral da reta. Eu consigo, através do sisteminha lá, né, das matrizes, chegar até a equação geral da reta. Vi também que se eu sei dois pontos, eu consigo calcular o coeficiente angular dessa reta. Né? Lembra disso? Deixa eu compartilhar aqui a página com vocês para vocês saberem aí sobre o que eu estou falando. Né? Então, deixa eu subtrair aqui. Vamos lá abrir a página do livro. Aqui. Nós vimos, né, a parte, deixa eu voltar um pouco aqui, né, virar a página do livro, nosso livro virtual para virar a página é na setinha aqui. Então, nós vimos aqui que tem então, alguns exemplos, só retomando o que a gente viu ontem. Então, tem o coeficiente angular e a equação geral da reta que a gente viu. Então, a equação, a inclinação, né? Equação geral da reta. Nós vimos que sabendo dois pontos, nós conseguimos chegar na equação geral. Ok? AX mais BY mais C igual a zero. Vimos os casos particulares, depois vimos a parte da inclinação e do coeficiente angular. Então, para você conseguir criar a equação geral da reta, você tem que ter dois pontos. Para você achar o coeficiente angular, você tem que ter dois pontos, né? Nós vimos os exemplos aqui e aí o que eu vou falar hoje, né? Nós temos os exercícios que a gente também vai estar corrigindo aí ao longo da semana. E aí nós vamos ver agora uma outra parte. Agora, a equação da reta de coeficiente angular m e que passa por um ponto P. Então, o que acontece? Ó? Se eu tenho dois pontos, eu consigo calcular a equação geral da reta. Lembra? 3, 5, desculpa, nada disso. Primeira linha, x, y, 1. Na linha de baixo, 3, 5, 1. Na linha de baixo, menos 2, 1 e 1. Monta a matriz, calcula o determinante, iguala a zero e acha a equação geral, certo? Quando sabendo dois pontos, eu consigo resolver a equação geral. Tudo bem? Depois a gente volta aqui. Sabendo dois pontos, eu também consigo calcular o meu coeficiente angular. Ó. y2 menos y1, então fica menos 2, o y2 ali é o menos 2, é a coordenada de B, menos o y1 que vale 5, sobre x2. Oh, perdão, gente, desculpa, equívoco. 1 aqui, né? O y com y. Então, é 1, x2 é 1, menos o y2, que é 5, e embaixo x2, que agora sim é menos 2, menos o x1, que vale 3. Menos 3, aqui vai ficar 3, porque o menos é da fórmula. Então, ficou 1 menos 5, a distância do 1 até o 5, menos 2 menos 3, a distância do menos 2 até chegar no 3. Perfeito? Resolvendo isso aqui, você vai saber o valor de m. M é igual a menos 4 sobre menos 5. Certo?
Menos 4 sobre menos 5. Esse menos aqui, ó, ele vai aparecer para fora, né? Vai ficar menos 4 com menos com menos vai dar mais. Deixa eu arrumar aqui, que esse menos não era para estar aqui, não. Esse menos tinha que estar aqui em cima, tá? Ó. Menos 4 sobre menos 5. Certo, gente? 1 menos 5, menos 4. Menos 2 com menos 3, menos 5. O coeficiente angular, então, é 4 quintos. Menos com menos vai dar mais. Esse é o valor do coeficiente angular dessa equação aí. Depois a gente, o coeficiente angular é a tangente que dá 4 quintos. Então ele não pediu grau. Por enquanto não tem a ver. Vocês vão entender a hora de chegar ao grau. Por enquanto não. Vamos lá para fazer a equação geral da reta. Copia o x e o y. Aqui, copia o 3 e o 5. Aqui embaixo, copia o menos 2 e o 1. Calcula o determinante. Determinante igual 5x menos 2y. Estou fazendo a multiplicação das diagonais, tá? Mais 3. Ao contrário, vai dar, ó, 2 vezes 5 vai dar menos 10, só que no contrário vai dar mais 10, porque a gente inverte o sinal. Subindo ia dar x, como inverte o sinal, menos x. Ia dar 3y, invertendo o sinal, menos 3y. Igual a zero. Reduz os termos semelhantes. 5x menos x, 4x. Menos 2y com menos 3y, menos 5y. Menos 5y. Ok? Olha o 4 e o 5 aparecendo aqui de novo. Ó. Tá? E depois o 3 e o 10, que vai dar 13. Mais 13 igual a zero. Essa é a equação geral da reta. Quando eu sei 2 pontos, eu consigo criar a equação geral da reta. Quando eu tenho 2 pontos, eu consigo também calcular o coeficiente angular. Só que agora nós vamos ver o quê? Ó? Bem, se com 2 pontos eu consigo calcular o coeficiente angular, então com 1 ponto e com o coeficiente, eu consigo calcular o outro ponto. Tá? Ó. Já vimos que conhecendo 2 pontos A e B distintos de uma reta, podemos determinar suas equações. Agora, vamos mostrar que se conhecemos um ponto P de uma reta e seu coeficiente angular, podemos também determinar sua equação, porque aí eu consigo achar o segundo ponto. Né? Então, esse vai ser o caminho contrário do que a gente estava fazendo. Então, ele dá a explicação, ele isola, né, na fórmula, ele isola o ponto y e resolve a equação geral da reta de uma maneira bem simples. Vamos ver com um exemplo? Vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Eu vou fazer passo a passo. Ó. Eu sei o ponto 3 e menos 1 e sei que o coeficiente angular é menos 2. Voltando lá para o Word, vamos compartilhar 2 telas aqui que vai ficar melhor. Tá? Então, aqui. O ponto P é 3 e menos 1. Perfeito? O coeficiente angular que ele passa aqui, ó, é menos 2, tá? Eu vou colocar a letra M, ó. Então, M igual a menos 2. Eu quero saber a equação geral da reta. Eu vou substituir nessa fórmula, tá? Ó, nessa formulinha aqui. Deixa eu pegar ela aqui e copiar aqui embaixo para ficar melhor. Então, colocando aqui. Vamos substituir os valores que eu tenho. Ó. Eu tenho que M vale menos 2. Acompanha a coordenada x menos x1. Menos 1 é menos 3. Então, vamos subir. Ó.
Eu sei um dos pontos, não sei qual que você sabe. Um dos dois. Vamos colocar aqui, ó, y menos, quem é o y1 aqui, ó? Menos 1. Tá vendo? Eu quero saber o segundo ponto. Então, o primeiro ponto eu sei que é 3 e menos 1. Então, no lugar do y1, eu vou substituir o menos 1. Na linha de baixo, eu não sei quem é o meu x2, que é o meu segundo x que eu quero descobrir. Mas eu sei que o x1 vale 3. Então, no lugar do x1, eu vou colocar o número 3. Fica assim, tá? E no livro, ele passou já o x menos 3 para cá multiplicando. Por enquanto, eu não fiz ainda isso aqui, mas foi só isso que ele fez. Continuando aqui, ó, como que vai ficar? O x menos 3 que está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Eu vou ficar com menos 2, que multiplica x menos 3. É igual a y menos menos 1 vira mais 1. Ok? Aqui ele colocou o contrário, né? Do lado do igual não importa. Eu prefiro fazer assim, para o aluno não achar que ele tem que decorar mais uma fórmula. É só substituir o ponto, deixa o y2 como incógnita, substitui o ponto 1 no lugar do y, ponto 1 no lugar de x, e isola agora e faz a conta para deixar o zero desse lado. Ok? Vai ficar fazendo as distributivas. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 3, mais 6. Pega o y, que está do outro lado, e traz para cá. Menos y. Pega o mais 1, que está do outro lado, traz para cá. Menos 1. Igual a 0. Menos 2x, menos y, mais 5, igual a 0. O que aconteceu? Está vendo que deu sinais contrários? 2x mais y menos 5. Nesse ponto, eu já tenho a equação. A única coisa que eu vou fazer é trocar o sinal para deixar o meu x positivo. Ou seja, multiplicar todo mundo por menos 1. 2x mais y menos 5 igual a 0. Está aqui a equação geral da reta. Sabendo um ponto e o coeficiente, eu descubro a equação geral da reta. Tranquilo? Sabendo 2 pontos, descubro a equação, descubro o coeficiente. E quando o exercício me passar um ponto e o coeficiente, eu consigo calcular a equação geral da reta sem ter que fazer o sistema. Olha o exemplo 2, é onde entra o ângulo, né, que a gente tinha falado. Olha aqui no exemplo 2, ó. No exemplo 2, ele entra com 60 graus. Ó. Determine a equação da reta que passa pelo ponto 2 e 5 e tem a inclinação de 60. Aí eu vou lá e tangente de 60 é raiz de 3. Então, m vale 3. Vou usar os mesmos pontos aqui, só para ficar mais fácil aqui na hora de trocar os números, tá? Mais fácil na lousa aqui, na minha lousa virtual. Então, vou copiar e vou colar aqui embaixo, só para ganhar tempo, tá, gente? Então, ó, qual que são os pontos desse exemplo 2? O ponto 2, o ponto 5, e agora ele passou o quê? Tangente de 60. Tangente de 60 graus. Lá na tabela trigonométrica, a tangente de 60 graus vai ser, o valor dela é raiz de 3. Tá? Eu vou escrever aqui raiz de 3, só para ganhar tempo aqui na resolução, tá? Raiz de 3. A única coisa que vai mudar é que no lugar do menos 2 vai entrar quem? Raiz de 3. Tá? Então, quando ele entra com o grau,
eu vou na tabela trigonométrica e vejo quanto vale a tangente daquele valor para substituir aqui no minha equação. Agora eu vou aumentar aqui a tela, vai dar para entrar com o símbolo da raiz aqui, que só entra com esse símbolo da raiz com a tela cheia, tá? Então, vou colocar aqui. Tá? Copiar. Colar. Ok? Ó. Então, m igual a raiz de 3. Hora que chega aqui, eu vou pegar a raiz de 3 e vou substituir no lugar do m, na equação. Então, aqui não vai ser o menos 2, vai ser raiz de 3. Raiz de 3 é igual. É igual ao quê? Y menos, em vez de ser o menos 1 aqui, é o número 5. Coordenada y menos 5. X menos 2. Agora a coordenada do x vale 2. Vai ficar assim. Raiz de 3 é igual a y menos 5 sobre x menos 2. Faz o mesmo passo. Pega o x menos 2, passa multiplicando, faz a distributiva e depois resolve a equação que ele resolveu aqui. Então foi isso que ele fez, tá? Fez a distributiva, ó. Raiz de 3 vezes x, raiz de 3x. Raiz de 3 vezes menos 2, menos 2 raiz de 3. Jogou o y para o outro lado, jogou o 5 para o outro lado, como mais, ficou raiz de 3x menos y, mais 5, menos 2 raiz de 3. Essa é a equação geral da reta. Então, se você tem 2 pontos, você descobre a equação geral da reta e também descobre o coeficiente angular. Por outro lado, se você tem um ponto e o coeficiente angular, você consegue chegar na equação geral da reta. Ok? Depois dessa aula eu vou estar de plantão no Meet. Façam os exercícios propostos, né? Tem alguns exercícios para fazer ainda da equação geral da reta, do coeficiente angular. Depois eu vou postar alguns exercícios também dessa parte que eu estou ensinando hoje, que é sabendo um ponto e o coeficiente se chega na equação geral da reta. Mas tudo é o mesmo assunto, é a ida e a volta, né? Que eu sempre falo na matemática. Então, você tem 2 pontos, acha o coeficiente. Tem um ponto e o coeficiente, acha o outro ponto, acha a equação geral da reta. Ok? Então, por hoje é isso. Bons estudos, até a próxima aula.